Fala galera, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do GamaCast, seu podcast semanal de insights, aprendizados e experiências sobre gestão de pessoas, carreira, futuro, tecnologia e educação que não podia faltar. Nesse episódio especial, trouxe dois grandes amigos, figuraças, vocês vão amar esse episódio, porque ele é um episódio do futuro no presente, é um episódio sobre humano, mas sobre tech. A gente vai falar de tudo um pouco aqui, então queria primeiro agradecer Renan e Dante, essa dupla maravilhosa, por aceitarem o convite para a gente debater aqui, e queria começar com o Dante falando para a gente onde vocês se conheceram, como que foi esse match, né, para vocês trabalharem juntos, construírem tantas coisas legais, e se apresenta aí pra galera depois. Nossa, primeiro agradecer a você, meu querido Junqueira. Então, feliz muito de estar aqui. Primeiro começando até por uma história, que é uma história incrível. Na verdade, quem costuma até falar sobre esse início é o Renan. Né? Eu adoro contar mas, essa não é, Renan? Mas quer contar? Não, mas é isso. Mas eu nunca acho que eu vi pelas lentes dele, né? Não, não, mas... Normalmente um casal sempre conta. Cada um tem uma versão. Tem uma versão, né? Exato. Uma versão, né? Enfim, e isso pra mim, assim, tipo, foi em 2018, mas quem conhece a gente parece que a gente se conhece de fato há muitos anos. Mais de 10 anos. Mas é pra provar que o tempo definitivamente não é o tempo, talvez, do tempo da nossa mente, né? Do relógio. É o tempo que ele que extrapola, né? Um pouco essa questão de cronológica, né? Do calendário em si. Porque o que a gente tem vivido, os portais que a gente tem vivido juntos, né? Desde 2018, quando eu estava dando uma palestra, né? Pela Startse ainda, em Recife, Renan estava lá, né? Enfim, participou de um painel, e estava lá também tava na cadeira da frente, assim, na plateia, e lá ele assistiu, a gente depois entrou em contato, mandou um texto, ele adora textos grandes, mandou um texto de WhatsApp enorme para mim. Já começou, né? a exposição. É isso aí, começa logo aproveitando aqui para fazer o desabafo, né? Isso tava muito preso aqui, né, há um tempão. Então... Ele substituiu por áudios, podcasts agora, não? Eu acho que ele ainda continua com textos grandes, né? Eu disse a ele para evitar textos grandes, mas ele continua. Mas, cara, eu tava bem vestido naquela época. Tava bem, assim, sem nada contra, mas tava muito coxinha, né? Então não era um outro Mas cara. agora tá melhor? Rapaz, eu acho que piorou significativamente, né? Depois que a gente convidou ele para esse podcast, ele veio Estamos no mês de São João, quadrilha, gente. né? Exato. Exato. Mas ele tá em dúvida, porque ele não sabe se vai velejar com essa camisa ou se vai dançar quadrilha, né? Ou ainda se vai gravar um vídeo pro TikTok, entendeu? Eu não sei. Acorda, Pedrinho. Tipo isso. Então foi por aí. E a partir daí a gente nunca mais a gente se desconectou. Negócio junto. Eles costumam dizer que a gente só não divide as esposas, né? Graças a Deus. O né? resto... O resto a gente divide tudo. Então, que da hora. A gente tem vivido isso. A sintonia é perceptível. E na sua perspectiva, Renanzinho? Não, eu acho que até eu sou mais romântico que ele. Pra mim foi muito amor à primeira vista. Eu, de verdade, cara, assim, tava acostumado a consumir muito conteúdo, a ir pra vários eventos e tudo. Sendo que foi a melhor palestra que eu vi na minha vida até hoje. Foi uma coisa assim, foram 19 minutos incontáveis, assim, acho que sem piscar, cara. Sem piscar. Chamava Detox Corporativo. Nossa. Era uma delícia. E eu disse, cara, eu tenho que estar ao lado desse cara. Mandei um textão mesmo, já dizendo assim, minhas intenções e o que eu podia fazer em cada um dos casos. Pedi para ele ser meu mentor. E a gente se uniu muito forte. O começo mesmo da história, tipo, começa ali, mas tem uma coisa muito legal, que eu acho que fala muito do Dante, é muito especial para falar um pouco da história dele, é que, olha que loucura, Gui, a gente estava com uma startup de música, usando blockchain e tudo, que a gente tinha um grande dilema. Qual é a dor do nosso cliente? A gente não sabia muito para onde ir, como trazer a melhor experiência possível para esse cliente. A gente já tinha feito várias coisas, mas isso ainda era uma grande interrogação. E o investidor, ele tinha uma cabeça muito boa, tem uma cabeça muito boa, ele diz assim, cara, quem é o melhor consultor de inovação do planeta que vai nos ajudar nisso? E ele disse, vamos para o Vale do Silício, vamos para, sei lá, vamos para Espanha, vamos para Israel, vamos procurar esse cara. E a gente, de fato, foi buscar nesses lugares, pediu proposta dos caras bem famosos e tal, que ajudaram as grandes empresas, os grandes nomes, sendo que essa palestra tinha marcado muito a mim. Eu disse, galera, vamos perguntar pro Dante, pedir para ele mandar uma proposta, eu fiquei encantado, eu acho que ele pode ser um cara muito maravilhoso. E ele mandou uma proposta que qualquer dia desse eu te mostro, cara, é uma pintura, assim, uma obra de arte, toda escrita à mão, desenhada, assim, mas é porque a mão do Dante não é a mão do médico que ninguém lê, é tudo desenhado. Ilustrado. E imbatível. Ele tá com uns post-it ali já. É isso. E foi imbatível, assim. Todo mundo ficou apaixonado. Ele já entregou muito valor na proposta. É isso que eu ia te perguntar. É aquela tipo de proposta que por si só já valia um... Já valia. Assim, exatamente.
E aí a gente se apaixonou, chamou ele pra estar junto, chamou ele pra ser sócio da gente. Na startup Na ainda. startup. Legal. E desse dia, então, a gente começou a virar sócio de tudo na vida, assim. Que da hora. Foi muito forte. E Renan tem um talento muito grande. Primeiro que ele é um cara que é um nerd muito amoroso, né? Uhum. Eu sempre digo que ele cria uma crise existencial nos nerds, né? Porque os nerds, quando ele diz que ele é nerd, acaba que os outros nerds perdem a localização, né? Ele se comunica bem, é se profundo comunica bem, e tem o romantismo de como isso aí, né, trazer né? E o consegue assunto. traduzir pra tecnologia de uma forma assim. Que rasgação de sobre-humana, né? seda, hein, galera? Então Vocês vão depois ver, de... daqui a pouco eles vão Daqui a começar a se pouco bater aqui. Vamos falar sobre perfil de empreendedor, né? Vocês são empreendedores natos e começaram como, né? Quem tá ouvindo a gente vai entender um pouco do background de vocês agora, se Beleza. vocês puderem compartilhar. Posso Manda começar? ver, pode. por A favor. minha é muito legal a história, eu acho. Pelo menos assim, tipo... Primeiro que eu queria ser poeta. Uau! Eu tinha um blog Sério? secreto de poesias, Que da hora. delicioso, Ele não assim. tinha, ele tem. Eu tenho, Ainda eu continua tenho. Não secreto. pode contar pra ninguém. Vamos colocar o link aí embaixo. E eram meus devaneios, assim. Eu ficava, de fato, na minha melancolia. E eu sonhava em ser escritor, ser poeta, participava de criança, sarau literário. adolescente. 13 anos de idade, cara. Ah. Imagina assim, todo o bullying que um nerd pode receber, eu doido. recebia. Porque quem é que 13 anos, 14 anos de idade vai pra sarau E você literário? não tinha muitas referências, né? Tipo, Braulio Bessa, por exemplo, que é uma referência da nossa... Atual, né? não era naquela não época. tinha, né? Não, era amor mesmo, muito Não, forte. saía, era muito interessante. Ele transformava bullying em poesia. É. Que da hora. Então era de dentro mesmo. Se você ler os negócios dele, é um negócio incrível. É, Da hora. e vai pra vários mundos, assim, vai um pouco Machado de Assis, bem profundo, bem pesado, falando dos vermes, dos seres, coisas bem loucas e coisas bem fofinhas, assim. Aham. Quando levavam fora na balada, virava uma poesia, tipo, Da eram umas hora. coisas bem assim. Mas meu pai não me deixou fazer letras nem nada, ele disse, cara, faz outra coisa, depois você foca nisso. Meu pai é muito precoce em tecnologia, ele é de 1976, e ele disse, vai pra área de tecnologia. Desde 3 anos eu mexo Caramba. com computador. Desde 9 eu era hacker que conseguia mudar nota do colégio. Então, sempre fui muito nerd. Sempre minha casa foi meio que uma lan house. Eu nunca fui pra lan house. Minha casa era uma lan house. Detalhe que o nome do pai é Einstein. Então, só pra- Sério? É, um easter egg aí, bem legal. É um detalhezinho. Piada pronta já. Pronto. Essa é. Minha única qualidade é ser filho de Einstein. Só. E aí, eu entrei na faculdade, sendo que eu tinha um defeito muito grande, que eu não pegava ninguém. Então eu ia pra balada, zerava em todas, por ser nerd, por talvez não conseguir chegar. E aí a primeira startup que eu montei, eu tinha 19 anos, foi chamado SOAT, ou Social Atmosphere, que eu queria criar atmosferas sociais para eu não chegar com uma cantada pronta. A cantada que eu chegava chamava Inês. Aí, era Inês. Nome da mulher? Você tinha que dar uma... Nossa Senhora. Exatamente, você dava uma encenada, assim, chegava, Inês. Era, meu nome não é Inês, não. Normalmente você não se chama Inês, né? Imagina, né? Com Tadinho. Nome da minha avó, Imagina se cara. naquela Da época. minha tia. Imagina se ele chegasse naquela época, né, com essa cantada e com essa camisa. Meu Ferrou, Deus. né? Tá lascado. Aí ela dizia assim, Inês, meu nome não é Inês, não. Aí eu, inesquecível, meu amor. Nossa senhora. Essa parte tu corta, é a parte que tu pede pra Pode tirar. cortar aí. É. E aí, você já pode assumir que eu não pegava ninguém. E aí eu disse, cara, o que eu posso fazer? Então, como eu comecei... Criou a atmosfera. Criei uma atmosfera social, você entregava com o Facebook na época, ele dava todos os dados naquela época, e eu cruzava os dados das pessoas que estavam naquele mesmo local, eu criava micro-redes sociais geolocalizadas por bares, restaurantes, baladas, e meio que quase um Tinder, de certa forma, e eu dizia assim, em vez de eu chegar com Inês, eu perguntava, tu também curte Coldplay? Aí ela, eu adoro Coldplay. Então, isso mudou por causa disso, e eu criei outros mecanismos para fazer isso acontecer. Mas o objetivo para as pessoas era claro, é tipo Tinder mesmo. Você Não, entra lá não. pra... Era, Um não rolezinho. sei se era criar uma rede social para as pessoas se conhecerem namorar, daquele ambiente, mas o problema é que muito cedo a gente descobriu que não dava para ganhar dinheiro com isso na nossa ótica. E aí a gente pivotou para ser uma engenharia reversa de um peixe urbano. Tava na moda, peixe urbano, Groupon, compras coletivas, e aí a gente conseguiu ganhar dinheiro aumentando o movimento em estabelecimentos, tipo bares, restaurantes, em dias de semana. E aí foi assim que começou minha primeira startup e nunca mais paramos. E aí é interessante que você vê, né, até metodologicamente falando, é uma startup que sai de dentro para fora, né? Ou seja, porque é comum as pessoas quererem empreender e perceber assim, quais são as dores, né, do mercado, quais são as dores que estão fora. E às vezes o que está fora não é coerente com o que está dentro. Então ele não terá fôlego
né, emocional, não só de capital, para empreender aquele negócio, porque não faz sentido, não fará sentido talvez para ele segurar. Então acho que essa questão, às vezes, muitas vezes até trazer um pouco do oportunismo, da oportunidade, nem sempre aquela oportunidade ela conversa com você. Então acho que isso é genial. né? Ele se debateu ali no problema e aí ele criou uma solução que daí agora tem mais Que é dele, é uma mas solução foi um pra problema ele, de alma, isso Não, foi de uma coisa alma, muito né? genuína, Sim. porque É. tem uma coisa muito foda que acontece, é que a galera olha muito pro mercado, olha muito pra fora. número. Exatamente. E o que o Dante tá falando é que foi uma coisa muito mais íntima, foi uma relação minha comigo mesmo, de uma dor muito genuína. Uhum. E quando isso acontece, cara, é muito mais sustentável. Não é Uhum. uma coisa que vai abalar qualquer tipo de fragilidade. Você não tá buscando dinheiro, investidor, você tá buscando resolver uma dor Sim. genuína sua. Então, Aí você manifesta isso, e quando você O resto manifesta é isso, consequência. não, é que lá, exatamente, você acaba assim, tem pessoas que vão se sentir atraídas por aquilo, sabe? Uhum. Então, já existe, digamos, um marketing natural, Uhum. embutido, né, de E atração, o né? filtro, né? Porque quem É, também e não se filtro, conectar nem vem perder tempo, né? É E isso. acontece. E aí, essa empresa ainda tá viva, não? Como que isso se conecta com Gravidade Zero? Ou você tem é bem negócios, distante, é. negócios paralelos? Não, hoje eu tô em tudo com Dante, a gente tá tudo junto, mas faz muitos anos isso, né? Então Uhum. faz 12, 13 anos. Ela foi vendida tão logo, a gente passou um ano mais ou menos empreendendo, fez o lançamento e tudo. A gente vendeu a empresa 100% para um investidor carioca na época. Foi o primeiro aprendizado, foi Uhum. super legal. Isso um paralelo com a carreira executiva, né? Tanto o Renan tem uma carreira executiva, como também tive uma carreira de 15 anos executiva, Ah, né? entendi. É. Então, Tava eu no diria que mercado. 2014 foi quando nós, de fato, estamos dedicados 100% ao empreender, né? 2014 o entendi. Dante e né, eu do 2018. 2018, né? Você Legal. mesmo. Entendi. Então, não, foi uma coisa lá atrás, pontual. Depois eu continuei empreendendo. Eu empreendi na área pública uma época e eu fiquei muito frustrado, assim, Uhum. por causa da burocracia e tudo mais. Aí decidi ir para o mundo corporativo, comecei a fazer carreira, não deu 3 meses, sempre inquieto, eu montei uma empresa paralela à minha carreira corporativa, porque meu pai sempre me dizia que se eu quisesse ser rico, eu tinha 3 formas, né? Nascer de pai rico não era o meu caso, casar com mulher rica, Meu Deus. e aí eu não queria depender de ninguém, ou ganhar na Mega Sena, eu joguei muito e não ganhei nada. Aí eu disse, pai, eu nunca vou ser rico. E aí ele dizia, não, tem uma quarta forma, que é 4 expedientes, manhã, tarde, noite, madrugada. Uau! Então, começo 4 da minha vida, expedientes, cara, só até isso. acho que 27 anos de idade eu tinha 4 expedientes. Finais de semana, trabalhava muito. E aí é da interessante hora. que, assim, a gente como Gravidade Zero, Gravidade Zero traz essa camada de reflexão, muitas vezes de provocação, do tipo seguinte, será que esses 4 caminhos parecem respostas já muito enraizadas, né? Uhum. Na crença, né, da sociedade, que você tem que dar muito suor, derramar muito Sim. sangue. E a gente sempre questiona o seguinte, será que o caminho do sacrifício, ele não tira a gente de a gente seguir o nosso caminho do sacro ofício, que a gente fala, né? Uhum. O sacrifício é a nossa missão sagrada pelo qual a gente está Uhum. aqui. Então, quando você traz uma reflexão, me vem muito isso, sabe? Sim. De que o caminho a gente tem que estar sempre subindo ladeira, se sacrificando muito, né? Sempre parece contra fluxo, contra o rolê, Sim. né? E perdendo a vida, sabe? Então, acho que isso começa também Não, a fazer parte, né? E é um processo de evolução que provavelmente o Renan não vai passar essa mesma tese pros filhos. Não. Os Pois seus é, filhos pois vão é. passar pros Não, netos, né? exatamente né? esse ponto. É esse Entendeu? ponto aí. Então, é Esse ponto aprendizado. aí. Na época do seu pai, isso funcionava e, querendo ou não, hoje tem pessoas que ainda não descobriram essa questão do sacrifício versus o como a gente vai se dedicar para algum mantra, algum propósito mais específico. Mas daí, você falou, tava também em paralelo na minha carreira corporativa, Então, passei sendo 15 anos executivo, como executivo, mas durante... em alguma área específica? Tipo, Não, eu marketing? trabalhei, por exemplo, eu amo de paixão, né? Fazia muito sentido na época, né? Eu comecei minha carreira lá atrás no Sebrae, então eu orientava muito empreendedores, então sempre estava buscando no Sebrae, Entendi. né? Enfim, eu lembro muito que era muito vanguardista Sim. naquela ocasião. E a gente buscava muito todo dia ali submetendo a ideias, a pessoas que queriam aquilo ali e tal, etc. Depois me desconectei um pouco disso e vivenciei. Hoje a gente tem, né? A gente tem os empreendimentos da gente, né? Uns que a gente não deu certo, outros que têm dado muito certo, outros que estão ainda no meio do caminho, né? Legal. E faz parte, né? Faz parte, na verdade, aquele negócio, não é sobre, de fato, o sucesso, é sobre a jornada, né? A Então jornada. a gente... E com quem, né? É o com quem. Castanho fala isso. É o que a gente fala. É o mantra do Gravidade mantra Zero. da né? gente. Quem? Não importa pra onde, nem o porquê você vai, ou com quem você vai. A gente até maravilhoso. bota o porquê, porque a gente gosta de dizer que Simon Sinek tá errado. Né? A gente sabe aquele comece com o porquê, aquele Aham, TED dele. sim. A gente brinca que mais importante do que o porquê é com quem você tá. Mas é porque até, às vezes, saber o porquê depende muito de saber o que você Com quer, quem, né? E assim, quem sou eu, né? Pra saber o porquê, né? Então é Uhum. muito difícil, às vezes,
talvez hoje, como seres humanos confusos e complexos, sabermos o porquê, né? O porquê é uma pergunta-chave, né? Dante fala que o propósito é uma equação coletiva e dinâmica. Então, de acordo com o teu com quem, o teu porquê, ele muda. E ele tá mudando sempre, porque você começa a perceber novas possibilidades, aumentar tua consciência, elevar a mesma, e as coisas vão mudando. Então, E vocês são exemplo disso, né? Porque vocês resetarem todos os business hoje e você olhar um pro outro e falar, dane-se, a gente juntos já dá certo, e independente do novo porquê. Tipo, vamos ter restaurante. É sobre isso. É sobre isso que aí a gente tem muito que é uma essência, uma base de uma nova educação, né? A gente fala muito que a nova educação ela mora nas pessoas. Ela é naturalmente descentralizada porque as pessoas são máquinas do tempo. O metaverso já está aí, né? Quando eu conheço o Renan, estou junto com o Renan já me leva para uma nova realidade. Quando eu estou só, eu vivo uma outra realidade. Quando eu estou com minha esposa, eu vivo uma outra realidade. Então as pessoas deslocam a gente no tempo por natureza. Então, primeiro aí, para mim, já vem muito do conceito de metaverso, né? Do tipo assim, você vivenciar novas realidades e você aprender e vivenciar, aprender, né, na prática, né? Ou seja, você está sendo educado todos os dias, ou seja, cada ação nossa já tem aprendizagem embutida do processo, ou seja, não depende de um processo formal necessariamente para ser educado, e as pessoas como chave disso, né? Não é sobre infraestrutura, não é sobre o sistema, mas é sobre você conhecer pessoas, o com quem, que essas pessoas vão, a partir do momento que você tem a consciência disso, você começa a coletar ingredientes que são fundamentais para a tua jornada, sabe? Então, é por natureza... A resposta fica mais óbvia depois, me né? parece só uma reflexão dentro dessa reflexão do Dante, que eu gosto de olhar para ela, né? Acho que é um ângulo que muita gente não tá olhando para metaverso. Imagina que você, Gui, é um metaverso pra gente. Sendo que me conectar com a tua realidade, cara, vai ser muito importante saber com qual realidade do Gui eu tô me conectando. E qual é o BO da humanidade? Segundo a Gallup, ano passado, de todas as pessoas no planeta que têm um trabalho, apenas 15% delas estão felizes e engajadas com o que fazem. Então, quando a gente se conecta no metaverso do outro, na realidade do outro, será que eu tô me conectando com a tua essência, com quem tu és? Ou eu tô me conectando com alguma máscara tua, com alguma capa tua, que você vestiu pra passar? Então, isso é uma coisa muito importante. Você mesmo carrega em si uma série de metaversos sobre si mesmo, realidades e versões sobre você. E cada versão de metaverso, imagina que metaverso é pesado a nível de megabytes ou gigabytes. O teu processador, a tua máquina, ela não vai comportar a quantidade de versões que você está comportando. Então, esse nosso movimento gravidade zero é esvaziar essa mochila. Ela cai por terra em algum momento, né? E a gente sempre diz que você não sendo você gera um prejuízo coletivo, né? Existe um prejuízo coletivo, porque quando você interage comigo, com ele, você cria uma nova história, que não necessariamente é aquela história genuína e original, que a gente desejaria viver. Então, o tabuleiro, ou seja, o exponencial, ele já é naturalmente, né, através de nossas conexões, né? Porque nós três juntos, a gente é muito maior do que 10. Mas depende de nossa versão, depende de quão genuíno a gente tá com aquela conexão. Então, ou seja, trabalhar essa genuidade, ser genuíno nesse novo momento, é fundamental pra gente construir essa nova humanidade, essa nova era que tá se abrindo aí pra gente, né? E foi daí que partiu a ideia do gravidade zero? É tipo, tirar, sobre inércia? O que é o projeto para todo mundo saber e como foi esse processo de criação? Eu lembro que o Gan participou de vários das construções que vocês fizeram e tal. Acho que o momento que aconteceu, a gente estava morando juntos lá na Califórnia. Na verdade, começou na Dinamarca, depois na Califórnia. A gente passou na Singularity University. Hoje a gente é professor de lá. Mas um programa chamado GSP, é o Global Startup Program. É o mesmo que o Gan fez em 2014. Tá. E quando a gente estava morando junto, a gente estava num crash existencial diferente um do outro, mas muito grande. E quando a gente chegou lá, cara, eu brinco que nós brasileiros, a gente gosta de fazer 3 coisas. Mentir, contar vantagem e falar mal dos outros. E a gente passou esse tempo inteiro sem fazer nada disso. Era um ambiente, cara, que falava muito dessa frase de Sócrates, né? Pessoas extraordinárias falam sobre ideias, pessoas normais falam sobre coisas e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Não era esse campo, não era essa vibração. A gente falava sobre como mudar e impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas. E nesse crash que a gente estava, era impressionante como a gente viveu uma outra espécie de metaverso, um vórtex, uma busca. Uma outra pandemia, né? Tipo, pandemia não, tipo um outro lockdown lá dentro. E lá a gente sentiu que nossa mochila estava muito mais leve. Esse estilo de vida que a gente pôde ir construindo lá dentro. Entendi. Tava muito mais leve. Foi um manifesto, né? Foi um grito de liberdade, gravidade zero, né? Peso é igual a massa vezes gravidade. Se a gravidade é zero, o peso é zero. Peso igual a massa é com quem tu andas, né?
E gravidade só é 0 dependendo por onde também tu anda. E o que tu carregas. É o que tu carregas, né? Que legal. Então é um pouco sobre isso. Então, gravidade zero não tinha nenhuma intenção em ser negócio, em ser empresa. Se transformou hoje numa empresa de educação. Era uma filosofia. Tipo. Foi uma filosofia, é um movimento, né? Que tomou grande parte, né? Aí naquela ocasião a gente se juntou junto com o Ganga, fazia sentido estarmos juntos e a gente foi no flow no fluxo, né? Então se gerou legal. aquele processo, aquela construção. E hoje a gente tá nas grandes empresas levando, né? Essas virou uma empresa de educação. Virou uma empresa de educação, Mas transgressora, assim, rebelde, assim. Mas boa parte do que vocês fazem é o que elas precisam. Então é uma manifestação genuína nossa, né? De coragem mesmo pessoal, sim, né? Dizer o de seguinte, afrontar. vamos manter a nossa coerência interna, né? Mesmo que seja coerente fora, entendeu? Mesmo seja incoerente fora, não é mais vamos mesmo tentar... que não seja o que o RH queria que você falasse lá. É tipo isso. A gente só acha assim, é só também tratar isso com amor, né? Eu diria levar com amor na comunicação, com respeito de cada um. Respeito, então sabe que cada um tá num momento diferente, então é um pouco desse... E hoje vocês estão colecionando vários cases que eu já tô sabendo, né? De grande impacto em um volume de colaboradores gigante. Isso é poderoso demais, né? Porque olha o espectro novamente da jornada. Saiu do esvaziar a sua mochila para ajudar outras pessoas agora a esvaziar. Tá dando certo? Como que tá esse processo? Pois é, eu diria o seguinte, que a gente tem provocações diárias, eu diria. Tem um sensor gravidade zero que ele sempre liga quando a gente sente que não é o caminho, sabe? Legal. E, por exemplo, a gente questiona muito essa questão de ter muita gente, né, como colaborador, né? Eu acho que o caminho é o futuro cada vez mais descentralizado, não tem a ver com você ter um ajuntamento de pessoas, né, que a princípio estão vinculadas com você pelo vínculo do emprego, né? E não é sobre vínculo... O vínculo do emprego, ele não mantém ninguém em canto nenhum. Ele pode até manter, mas o principal vínculo que eu acho que faz alguém estar onde está, além do com quem, é o vínculo emocional, é o vínculo afetivo, né? É o vínculo de eu sentir que eu estou no lugar que eu tenho que estar. Então, eu acho que trabalhar essa cultura do vínculo, a gente, obviamente, na forma da gente de discutir, de refletir, a gente vem dizer assim, poxa, eu acho que não faz sentido, eu não quero ter 200, 300, 400 pessoas, não é sobre isso o tamanho. Porque eu acho que isso, inclusive... E nem sobre ter, né? Nem sobre ter, né? Porque sabe? você não tem. Não sobre ter, porque primeiro isso traz uma mochila muito pesada, e outra coisa, reforça uma crença que a gente escuta muito dos empresários, que é dizer assim, poxa, eu tenho muitas famílias para alimentar, eu tenho muitas famílias para empregar. Eu disse que cada um tem sua autorresponsabilidade, sabe? Eu acho que não você fortalece sem querer o assistencialismo, tira a autonomia e o espírito empreendedor. E cria né? uma desculpa que vai virar vitimismo, né? Isso. Nossa, eu tenho... E é um tiro no próprio pé, né? Não é um tiro no próprio pé, porque você, na verdade, começa a criar um sistema de dependência e não de interdependência. Porque eu acho que nós, né, como sociedade, nós, seres humanos, somos interdependentes, mas a interdependência não tira a autonomia. Né? Eu sei que eu junto com o Renan, a gente faz muito mais, né? A gente vai muito mais longe, né? Com essa... Ele tem ingredientes que são importantes para mim. Então, nós juntos criamos uma colisão harmônica, né, interessante para ajudar na construção desse futuro, na construção desse mundo e vivermos a vida presente, né? Vivendo a vida presente. Mas quando a gente traz dependência, isso na verdade é uma equação mais para escassez, né? E reforçar esse sistema de dependência, né? Então cria um pouco dessa questão de seguir, não tem para todo mundo, né? A gente tem que enaltece a competição, enaltece o matar ou morrer, né? E isso para mim é uma contracultura de tudo que a gente tá para viver, tá vivendo e tá para viver, né? Para construir o mundo, sabe? Só para trazer um testemunho em tempo real aqui, massa. Olha a beleza da coletividade, né? Da grande potência. Eu tô aqui, literalmente acho que as câmeras vão estar registrando isso, mas eu tô encantado com o Dante nesse momento. E eu convivo com ele todos os dias. É muito delicioso essa jornada da dupla. Sim. É uma jornada muito coletiva. E não é sobre Dante, sobre Renan, é sobre esse organismo fractal caótico entre a gente, que tantas vezes eu posso, inclusive, passar o resto do podcast, eu me sentiria super confortável, em silêncio, porque eu falo através dele, ele fala através de mim. Essa cumplicidade, é muito gostoso. Ele tá aqui pra mim em alta performance, potência, tá uma delícia ouvir ele, assim, eu tô muito feliz que isso tá sendo gravado, porque tá muito delicioso ouvi-lo, de coração, assim, então, isso é muito massa entre a gente tá sempre um cuidando do outro, a gente tem diálogos extensos, eu acho que é muito desse lugar, quando a gente traz um tom muito forte, Gui, isso é muito foda, assim, todas as nossas relações, todas as nossas empresas ainda, cara, estão sendo muito pautadas em escassez, que é um tema que o Dante falou. Escassez, velho, é muito pautado em propriedade, é muito pautado em estoque, você tem que ser dono das coisas. E isso tá em toda a nossa sociedade, tá desde na tua família, teu filho, meu filho, tudo da gente é muito propriedade, mas vai chegar um momento que você vai perceber que não é seu, né? Você foi um canal usado para isso acontecer, e essa interdependência que o Dante falou é perfeita.
E a abundância, ela é acesso. Então a gente devia ter esse cuidado maior de criar isso. E aí, o que me frustra enquanto nerd? Como nerd, eu olho que os 6 Ds lá da Singularity, que é primeiro você tornar algo digital, depois as pessoas duvidam, decepcionam que aquilo vai dar certo, que vai ser disruptivo. Ele passa dessa parte da curva, que é uma parte de dúvida, para uma parte de ser disruptivo. Aquilo desmaterializa, desmonetiza e democratiza. O último D é você tornar abundante. Mas aí pensa, a gente está indo para metaverso. A gente está em tese conseguindo construir uma outra realidade paralela à nossa, múltiplas realidades, que consegue vivenciar quase todas as experiências que a gente vivencia no mundo físico. Em alta definição, em alta imersão, tudo espacialmente falando. Aí como é que a gente está fazendo isso? De forma pautada em escassez ainda. Até NFT. É massa falar de NFT, blockchain e tudo mais. Mas NFT é propriedade, irmão. Se você pegar metaverso, como é que alguém vende? Quanto é uma cadeira dessa? Sei lá, R$5.000. Quantos são 2 no mundo físico para construir? 5 mil, 10 mil. E quanto é uma no mundo do metaverso? Sei lá, R$1.000. É mais barato, é um ativo digital. E 2, 0. E em 1 milhão, 0. Porque virou um ativo digital. Sendo que quanto é... Mas a galera tá vendendo bolsa, terreno em metaverso por centenas, milhões de reais, milhões de dólares. Cara, isso não faz o menor sentido. Enquanto a gente deveria dar acesso à abundância a essas pessoas, o mal da humanidade vem dessa frase que é o mantra do Gravidade Zero. A qualidade da intervenção depende da qualidade interna do interventor. Toda a nossa manifestação enquanto seres humanos, a nossa transformação digital, por que tá dando tanta treta na transformação digital das maior parte das empresas? 84% das empresas, segundo a Forbes, falham nessa transformação. Porque elas estão infelizes e desengajadas. Porque as pessoas estão completamente desorientadas ainda buscando. São as pessoas que fazem a transformação, não a empresa que, né? Cara, vira um Megazord. Já que só o arco narrativo para falar do começo da minha vida. Lembra de poesia. Olha essa poesia. Chama A Pedra. O distraído nela tropeçou. O bruto a usou como projétil. O empreendedor, usando-a, construiu. O campônio, cansado da lida, dela fez assento. Para os meninos, foi brinquedo. Drummond a poetizou. Davi matou Golias. Por fim, o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença não era a pedra, mas o homem. É essa treta que o Gravidade Zero tenta cuidar. Essa hora é a hora que você fecha os olhos e escuta, né? Sensacional. Pode quebrar o... maravilhoso, velho. Porra, velho. Meu irmão, que negócio lindo, bicho. Ficou pomposo, né? Vamos ter que divulgar o site de poesias agora. Abre alguém tem que hackear e achar, mas eu não vou compartilhar. Que maravilhoso, cara. Parabéns, que foda, hein? Muito. E dá uma aula em várias instâncias, né? Não é? Uma poesia que daria pra estratificar aqui em muitos aprendizados, né? É muito louco, né? Você vê que parece que o mercado ele tá conectado com os níveis de consciência, né, da sociedade. Ele aproveita, né, o leque, né, o gap de consciência das pessoas e você encaixa, né, os produtos e serviços. Pô, esse cara aqui tem mais, menos consciência sobre isso, tal, não sei o que, e vai, né, essa de propriedade. É muito louco, né? Você, em tempos atuais, você tá levando isso para um mundo digital, né? De você ter essa propriedade. Tem uma analogia do Dante sobre propriedade, sobre acesso, sobre abundância e escassez, sobre planejamento e não planejamento, que eu amo, que eu queria explorar com vocês. Vê que lindo. As pessoas, elas são obcecadas por planejamento, elas são obcecadas por controle. Se você perguntar para os seres humanos, cara, quem quer ter mais controle da própria vida, todos vão dizer sim. Sendo que controle é uma palavra que vem do francês, e a etimologia dela significa contra o rolê, contra o fluxo, contra a rota. Que da hora. E contra o fluxo, já irmão. dá um funk aí. Contra o rolê. E isso é muito foda. E aí pensa assim, Dante fala, olha que lindo isso. O que você planeja é uma gota. E o que você não planeja é um oceano. Uau. Toda vez que você planeja, você exclui o não planejado. E o não planejado é um Covid. A gente só tá aqui hoje de forma não planejada. Ou seja, se a gente fosse controlador das coisas, a gente deixa na nossa agenda, na nossa vida, no nosso tempo, propositalmente, momentos de não agenda, para que o flow escolha qual agenda e qual lugar a gente tem que estar. E aí agora olha para isso Vai depender do dia anterior, da conexão anterior. Isso. Tipo, tudo pode acontecer. Efeito borboleta total, né? É isso. É como se, de fato, a gente fala muito do feel set, né? É muito além do mindset. É como se o coração, ele que abre o caminho, né? Diz para onde deve ir. A mente, ela asfalta, né?
Então, acho que alocar a mente, na verdade, quando você já tem a clareza direcionada pelo coração, parece, né? Parece. Que leva você para outros caminhos. A Caminhos mente mais mente. coerentes, né? Mas não é Que a tão mente simples, mente, né? Não é tão A simples. Porque não é consciente, né? Não é tão simples porque a gente fala muito da alfabetização do sentir, né? Isso é Não foda. somos uma geração que a Aprendeu. gente sabe essa linguagem. A gente acha que fala português, né? O coração. E não tem isso, não é sobre isso. Né? Mas aí cruza alguns ingredientes. A mente mente, o coração nunca mente. A mente pensa em tudo que você pode perder, o coração em tudo que você pode oferecer. Pensa agora cruzando com tecnologia, nossa área. Cara, todas as vezes que a gente pensa, a gente compete com a máquina e tende a perder. Toda vez que a gente sente, máquina nenhuma compete com a gente. Sendo que a gente é literalmente hiperalfabetizado em pensar e super analfabeto em sentir. A gente foi educado a atrofiar os nossos sentimentos porque eles revelam vulnerabilidades, fraquezas da gente. Então, você não pode, cara, eu tô com raiva do guia hoje. Você, grosso, você não pode demonstrar raiva, tristeza, frustração. Você não pode, a sociedade cerceia isso. Então, esse é um dos grandes dilemas que a gente vai ter que fazer. Passar por isso. Sair dessa super mente para acolher uma o coração. academia para gerar mais estímulos e malhar realmente sentimentos. É mais sobre o crer para ver mesmo, né? É um pouco sobre isso, né? Enfim, eu acho que tem um desafio grande, né? De a gente passar a desindustrializar a indústria dos céticos, né? Que a gente fala. Fantástico. Né? Então, essa questão das pessoas acharem que, pô, isso não existe, isso não é. Né? E o trocadilho com a palavra empresa? Não, é que a empresa não é lugar de gente presa. Oh! Não pode ser lugar de gente presa, né? Então, parece isso, parece que as pessoas são reféns, né? Concorrente é concorrente. Nossa, eu nunca vi essa. Ou seja, babado. é da mesma família, É né? da mesma família, preso mesma família. e corrente. Muito louco, né? Meu Deus do céu. Nossa, imagina. Então o quê? Então, porra, né? Abriu a caixa de Pandora agora. Aí, volta, só fazer Muito bom. o gancho de novo. Eu tenho meus tiques aqui, mas olha o planejado, gota, o não planejado, oceano. Aí vamos para propriedade e acesso, né? Escassez e abundância. O que você é dono é uma gota. E o que você não é dono é um oceano. Pensa bem assim, o quanto tem de recursos disponíveis no mundo, o quanto você é dono versus isso. É ínfimo, assim, não cabe em percentual. Sendo que, olha uma outra palavra pra gente acolher. A gente é sócio já, Gui. Como assim a gente é sócio? A gente é uma sociedade, irmão. Todo mundo que tá ouvindo a gente aqui é sócio um do outro. Ou seja, a gente é sócio do quê? De todos os recursos que estão disponíveis pra gente. Do planeta Terra. Mas a gente age enquanto sócio. Então, é esse pensamento sistêmico que tá faltando muito entre todos nós, sabe? A gente vive, conforme Otto Scharmer diz, a única ilusão humana chamada da ilusão da separação. Existe nós e eles, nós e a natureza. A gente se separou da natureza, a gente acha que a gente é o topo da cadeia alimentar. E a natureza é um ecossistema, ela é circular. Até o que a gente come, a gente defeca, vira adubo e volta. Né? Então tudo é circular na natureza. A gente se separa dos outros, concorrente, empresa, hierarquia. A gente se sente maior, melhor do que o outro. E a gente se separa de nós mesmos. A Rafa Brits, que a gente vai almoçar com ela daqui a pouco, ela diz assim, ó. Espelho, espelho meu, quem é mais bonita que eu? Aí o espelho disse, Rafa, você é linda, mas tem gente mais bonita que você. Aí ela disse, pô, espelho, meu, quem é mais inteligente que eu? Rafa, você é muito inteligente, mas tem gente mais inteligente que você. E ela continua, até que ela pergunta pro espelho, espelho meu, quem é mais eu do que eu? Nesse momento, ele tem que dar crash e dizer que não tem ninguém. Mas as pessoas 100%. Não vai acontecer com isso. Porque as pessoas não sabem mais quem elas são. Elas estão completamente distantes da verdade delas. A minha esposa diz, quando a gente mente, a gente se divide em dois. Cara, a gente tá mentindo tanto. Inclusive pra nós mesmos, que a gente tá completamente distante da nossa essência. Aí é treta. E a partir desse momento que você mente e vira dois, a sua mente precisa também ter dois processadores. Porque só precisa ter memória quem mente. É isso, exatamente. É isso. É fantástico. Isso me leva a querer também trazendo uma outra reflexão, aproveitando todos esses ingredientes que foram colocados aqui por Renan, que quando eu penso em educação, né, que já que tem tudo aqui é sobre questão de aprendizagem, de a gente evoluir, não só existencialmente, mas também para viver aqui na Terra de forma fraterna, né, que eu acho que o que conecta aqui muita gente é a fraternidade, né, o sentimento de irmandade, né, você expandir seu círculo de intimidade, né, das pessoas, é que a educação como sistema, o sistema em si, ele precisa ser acessível a todos, né? Então, acho que ninguém pode ser dono de um sistema, sabe? Você pode criar um sistema, mas, ao mesmo tempo, dentro do sistema podem rolar as transações, né? As transações que vão ser também da forma como você é descentralizada, né? Cada um vai trocar, ou vai cambiar, ou vai compartilhar, né? Ou vai, enfim, da forma como acha, né? Vai ser criado, sabe? Então, acho que também é uma coisa que me vem muito forte, é que a aprendizagem, ela, por si só, ela
traz essa descentralização e a educação como sistema, ela passa a ser um sistema democrático, livre e de acessibilidade, ou seja, todo mundo pode vivenciar aquela plataforma, todo mundo pode vivenciar Sim. e viver aquele ecossistema, né? Porque ali tem peças e ingredientes que vão me ajudar a eu ser eu mesmo, né? Ou seja, me descobrir se é coerente com a Vou vida. tentar pintar um quadro Faz dessa aí. fala do Dante. Olha que delícia. Imaginem vocês que a gente podia dizer aqui, cara, a biblioteca mais antiga do mundo é XPTO. A maior do mundo é Y. Mas a maior biblioteca do mundo, ela tem quase 7,8 bilhões de livros. E tem uma loucura, que são livros vivos. E que se você for ler aquele livro uma hora depois desse podcast, ele é completamente evoluiu. diferente, cara. Né? Como diria que você não se banha duas vezes no mesmo rio. Então somos nós, seres humanos. Nós, seres humanos, somos a educação do amanhã. Olhar para que cada um é uma máquina do tempo, cada um é um livro vivo, traz um dos principais ingredientes falados lá dentro. Guimarães Rosa, que ele falava muito sobre o que discermina e o que direciona o ser humano é a capacidade dele de perguntar. Então imagina, Gui, que você está aqui lendo 2 livros vivos e que as tuas perguntas revelam capítulos, às vezes, que a gente nem lembrava sobre nós mesmos. Ou seja, olha a responsabilidade, a importância, a beleza da qualidade da tua pergunta. Sendo que a gente virou um sistema tão egóico, cara, que a gente não se interessa tanto em perguntar pro outro. A gente quer que o outro pergunte pra gente. Então esse não é levantar a desinteresse... bola, é cortar, né? E a gente não percebe, como o Dante disse, que eu sou um fractal teu e você é meu. Eu me reconheço E você vai evoluir irmão. depois com a própria resposta do que você ouviu e conectou com a percepção ou o complemento que ele trouxe, né? Então isso aí vai fazer você ser muito melhor na saída, né? E fazendo um jabá aqui, isso Óbvio. é a nossa startup chamada Acaso. Eu lembro que Acaso vocês lançaram. é sobre isso. Então, Sensacional, hein? Acaso é acreditar que pessoas são máquinas do tempo. Mas imagina que você tem lá... E apostar no acaso, né? Apostar no acaso, é isso aí. É isso aí. Nas serendipidades, como você começou conversando um pouquinho com a gente. Sensacional. É. O padrão hoje que eu vejo, pelo menos de empresa, vocês devem receber muito isso lá nas aulas na Singularity e tal, muita gente chegando com apostas em só ferramentas, só tecnologia, sendo que é meio, não olhando tanto pessoas e fazendo muito marketing ao invés de inovação na sua essência. E marketing vou fazer hackathon porque eu sou inovador, eu vou fazer não sei o quê, vou ter investimento em startups e tal. E aí, um dos melhores exemplos, né, de grandes corporações que estão fazendo transformação digital é que ela é um grande navio, ela vai começar a investir e comprar em startups que são os jet skis que vão estar lá na frente, porque eles são mais rápidos, mas também se der um baita de uma tempestade, ele não vai sobreviver quanto o naviozão lá. Só que ele vai ver o iceberg, vai voltar e vai dar a letra pro comandante. Ó, começa a virar agora, porque é demorado. Esse processo, né, num exemplo lúdico desse, se parece fácil, mas não é nem um pouco. Se vocês tivessem hoje o poder, momento Black Mirror, tá? Estamos num novo episódio onde vocês são os roteiristas e vocês podem abrir a cabeça dos CEOs e abrir a cabeça dos RHs. O que vocês colocariam lá dentro para falar sobre inovação, para falar sobre essa mudança, sobre essa transformação digital? Maravilhoso. A gente fala muito hoje do Humanware, né? O Humanware, que é muito além do software e do hardware, ele trata, é comum a gente ver as pessoas hoje também centrando experiência no cliente, centrando experiência no, né, o human centricity, nessas coisas todas. E eu acabo de dizer o seguinte, você não precisa centrar nada em ninguém. Né? A única centralidade, se tiver uma centralidade, é nas relações humanas, ou seja, né, as pessoas, a interação humana vão criar novos resultados e novas formas, né, enfim, de viver, de vida, de fazer negócios, e não dá para você centrar nada no outro se você tira de você não está transbordando também, sabe, você está já escasso, eu diria, né, de você com você mesmo. Então a primeira grande coisa é o seguinte, a gente fala muito de bases de muito menos inovação e muito mais de originalidade, né, muito menos, que a inovação está muito mais conectada com o fora, né, com leis de mercado. Ela né? serve ao mercado. Ela serve ao mercado, e não né? ao contrário. E a originalidade vem de dentro, como o Renan trouxe no primeiro exemplo dele, né, de empresa, uma dor dele de dentro, né? Ele manifestou aquilo ali virou um negócio que fez sentido para outras pessoas, né? Então acho que o primeiro ponto é esse. Tem outro pilar, né? Então você tem aqui a originalidade que tem a ver com o espírito empreendedor, com criar, né? Como é que eu crio um ecossistema desse numa empresa,
Ou seja, começo a criar a fomentar um ecossistema de empreendedores ali. Segundo, é trazer muito o pilar da diversidade. Só um segundo, eu vou entrar no primeiro pilar do Humor. Isso é um framework da gente de uma nova fundação empresarial. Uhum. Quando o Dante diz da Tinha o software, tinha o hardware, agora tem o Humor. Humor. Exato. Aí, a originalidade, cara, é a interdependência que o Dante falou. Todas as empresas, a gente faz, só semana que vem a gente vai fazer acho que 10 palestras em 5 dias. E todas elas estão buscando autonomia. Sendo que os sistemas não foram preparados para essa autonomia. Autonomia no ponto de vista de poder fazer o que quer? Exato. Em tese, eles querem que as pessoas sejam mais autônomas, tenham mais iniciativas, sejam mais risco. proativas. Termina no em tese, né? Em tese, é isso aí. Sendo que para isso acontecer, é muito importante que algumas coisas deixem de existir ou mudem como existem. Por exemplo, você percebe que a originalidade ela é oposta ao currículo? Total. Pensa bem, como é que você entra numa empresa hoje? Uhum. Processo seletivo. Você entra através de application. Essa application, ela pede uma série de coisas, o job description lá daquela vaga. Vaga é coisa de carro, não de ser humano. Uhum. Aí no job description daquilo ali... Estacione aqui nesta mesa. E fique preso. E me doe 8 horas por dia. É uma loucura. E aí, quando você olha para esse lugar, o processo seletivo pede... Ele começa, lembra que é tudo sobre relações humanas, de uma relação de mentira. Porque não existe aquele ser humano que está descrito naquela vaga, principalmente na parte de desejáveis, que você tem de desejo daquela pessoa. Não existe aquele ser humano. Aí a pessoa entra na tua empresa. E ela é contratada para ser um cargo. O que acontece? Imagina que tu é diretor de marketing de uma empresa, Dante de outra. E ambas empresas de tecnologia. Eu substituo um diretor por outro. Porque não é sobre o Dante ou o Gui. É sobre... 2 diretores de marketing de empresas de mesmo nível, então é muito fácil. E aí a gente descarta seres humanos como nada. Mas seres humanos são insubstituíveis, são inimitáveis, são incopiáveis. Como é que são? Se eles não forem cargos. Oscar Wilde diria 2 coisas. Definir é limitar. Então a gente devia deixar de buscar a definição desses job descriptions. O círculo. Exato. E ele diz que seja você mesmo, todos os outros lugares estão tomados. Então, o primeiro bug da originalidade é que você contrata para um cargo específico. A gente, nas nossas empresas, não tem cargo. A gente não acredita nesse lugar. Então, qual é o cargo do Dante? É ser Dante. Não tem outro Dante Freitas como ele, não tem outro Gui Junqueira. É Duque. Duque deve Duque deve. Gerente Duque, prazer. E tem outra coisa, outro bug também na originalidade, que é, por exemplo, do medo de perder o emprego. O medo é uma dor, é como se tivesse uma dor de alma por baixo de tudo, né? Que se a gente quer ser empreendedor, né? Quer ser original, você precisa ter coragem, né? Como nós empreendedores, ali, arriscar, né? É aquele negócio, pode ser que seja uma jornada que você vai perder ou fracassar, né? Só que ele faz parte de uma jornada. Só que parece que dentro de um vínculo empregatício, né, você não tem nenhuma única chance, inclusive, de errar, sabe? Porque se você errar, você pode colocar seu emprego à prova. Então, fica difícil você trabalhar uma autonomia, onde tem uma dor de alma por baixo de tudo, não conversada, não dialogada, né? Que mantém aquela frequência ali, diz o seguinte, não dá pra eu ser original, velho, porque se eu falar isso, pode ser que eu não seja demitido. Ou então, se eu falar aquilo, se eu fizer aquilo, pode ser que eu seja demitido, e sabe? Então, é difícil você trazer um pouco disso e criar essa cultura. Então, eu acho que essa questão de vínculos, por isso que eu acho que mais na frente é uma coisa muito ousada falar isso agora, talvez vínculo empregatício seja cringe. Mas nesse formato, nessa origem, sabe? Não no ponto de vista de, não, mas como assim as pessoas querem emprego? Não é sobre isso, tá? Carreiras / né? Eu sou / alguma coisa. Maravilhoso. A outra ponta, você quer falar mais isso aí? Eu ainda tô dentro da originalidade, ainda quero entrar um pouco mais. Tem um outro lugar, quando o Dante fala disso, que é o seguinte, criar. As pessoas, elas hoje em dia, vamos pensar em 2, 3 botões. Tem as reativas, que fazem o que está no job description dela. E aí é uma grande frustração. Imagina que você contratou um atacante pro teu time, e ele passa 60% do tempo sendo goleiro, porque é o que está no job description. Ele faz aquilo sem tesão, sem presença. Aquilo ou é uma atividade de um outro ser humano muito melhor que ele naquele papel, ou é uma atividade de máquina que ele está ali fazendo. E 40%, 30% do tempo dele tá fazendo algo que é o lugar de fala, o lugar de potência dele, que ele tá com um tesão gigantesco. Então, começa por ali. Mas quando você traz a originalidade pra mesa, cara, aí vem uma outra coisa. Lembra que o Dante falou do erro? Medo do erro e de perder o emprego. Erro só existe quando tem benchmark e referência externa. O que é erro pra você? É diferente do que é erro pra mim. Então, quando você deixa de se apegar ao erro e traz a originalidade, não existe erro. E toda vez que você faz esse benchmark, você traz a comparação. E a comparação é a receita da infelicidade.
Bam, bug, tela azul. Então, a originalidade é o convite para que todos os seres humanos que ali estão sejam empreendedores. Por quê? Porque eles vão deixar de ser reativos, eles passam a ser ou proativos ou hiperativos, porque eles estão sendo eles mesmos. Eles não precisam ficar se comparando com outros e se cobrando a todo momento. Para de comparar palco com bastidor, né? É isso, principalmente por aí. A gente inaugura o fim do benchmark, né? Fim do benchmark, cara. Exatamente. Sobre isso aí, né? Hashtag fim do benchmark. Fim do benchmark. E aí vem outro pilar, né, que você trabalha, que a gente fala da diversidade, né? Que a diversidade traz a colaboração, né? Tá. Então, a diversidade... Diversidade. A diversidade é muito além do gênero, né? Muito diversidade é o seguinte, por natureza, nós já somos originais, já somos únicos, né? Mesmo, nascemos originais, mas morremos irmãos gêmeos, né? Tem mesmo diversidade irmãos ali. gêmeos. Então, assim, isso é muito interessante, porque a gente acaba sendo pasteurizado, né? Então, essa indústria da educação e a gente mesmo, e o comportamento padrão, que a gente fala muito, que é muito pautado ainda na frequência da Revolução Industrial, né? Da frequência da Era Contemporânea. A Revolução Industrial, ela entrou na nossa alma e ainda não saiu. Não saiu, ou seja, o comportamento da gente industrializado e buscar atender a massa. A gente sempre fala... O superego ali do muito. Freud explica, né? Tem que estar dentro do padrãozinho. Do padrãozinho, né? Um imaginário coletivo pautado nessa... É muito fácil ser anormal ou ser louco, né? Ou ser fora do padrão ou tá doente. Porque se você não tiver na média das pessoas, você tá fora. É igual o contraste de cor, né? É o contraste de cor, né? Isso. Então isso é um processo da massificação, que é aquele negócio. A gente fala muito que governo governa a massa, né? A educação educa a massa. As empresas vendem pra massa. A gente acaba se comparando com a massa e a massa não é ninguém. Isso gera... E massa é pizza. Maravilhoso. Massa é Massa no máximo isso, né? Uma pizza, pô. Pastel e pizza é feito do quê? De massa. Exato. Massa. E aí, o que você faz quando você fala, tipo, estão achando que é pastel de queijo? Então, pastelaria. Tudo acaba em pizza. Pizza. Nossa, é isso. Porque é isso, assim, quando você tenta fazer pra tudo, talvez você não faça pra nada. E isso é um bug também do processo, né, de que a gente vem educando e achar que a gente tem que estar se enquadrando nas coisas e perdendo a diversidade na raiz, na essência do processo, de alma, né? Então, acho que isso é muito importante. Ou seja... Tem uma frase do Carlo Acutis, que ele diz assim, nascemos originais, mas morremos como cópias. Essa é a treta, irmão. Se a gente se manter original, a gente tem a plenitude da diversidade. Essa é a plenitude. E se a gente tem diversidade, a gente tem essa colaboração também em plenitude, porque a gente sabe que cada um tem um papel que é diferente do meu. Então, a gente age e entra em grande potência. Tem um livro que também pautou o acaso, chamado Grande Potencial, do Sean Achor. É aquele cara que também escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ah, eu sei. Ele fala assim, ó, o ser humano, quando atinge a sua máxima performance, ele atinge a pequena potência. Aí você diz, como assim? Porque performance, eficiência e produtividade que a gente é cobrado dentro das empresas é atributo de máquina. Você não é para medir ser humano por isso. Porque tem métrica. Agora, a grande potência acontece quando a gente se conecta com as pessoas certas. Quem são elas? Pessoas originais. Aí a gente tem a plenitude da diversidade. É interessantíssimo. E a diversidade é um pouco disso. Então, acho que tem uma transgressão, um exercício de transgressão individual que começa a perceber o seguinte: se existe diversidade na empresa que traz a originalidade, você tem pessoas que só tem lá, né? Você não precisa olhar pro lado. Acabou a concorrência. Aquele negócio, pessoas que não são recursos, ou seja, a gente começa a provocar, falar pro RH que muito além do recursos humanos é sobre relações humanas. Né? Então, mudar o nome lá na plaquinha já para dar bug. Né? Então, se você continua ainda considerando pessoas como um recurso humano dentro de uma equação econômica, você continua demitindo as pessoas, tirando as pessoas dessa equação porque parece ser mais fácil, né? E mantendo sua infraestrutura, porque tá ali com você, né? Carregando aquilo ali. E aquilo ali não gera competitividade. Então, as pessoas vão buscar tecnologia achando que a tecnologia ela vai resolver uma equação, né, que é uma equação complexa, porque tem gente, né, no processo, e a diversidade, se você descobre isso, se você cria um ambiente em que permitam as pessoas serem que elas são, ou seja, você pelo menos exercitar isso, não estou dizendo que talvez a gente não esteja vivo para assistir, digamos, a completa revolução, né, disso acontecer, mas eu acho que as empresas, elas são por natureza uma plataforma existencial, e aí é onde tem um terceiro e último pilar, que é o pilar da intimidade. Né, que é você gerar um ambiente vulnerável que também foi experimentado muito fortemente nessa pandemia. Ou seja, a gente ontem estava num evento chamado Wines Day, né, que é um evento em que o professor Clóvis de Barros, a gente sempre traz um filme, um livro e vai conversar sobre aquilo ali, e as pessoas, a gente se conectou na pandemia, começou o Wines Day na pandemia, todas as quartas-feiras à noite, né, então a gente se conectava ali, né, para escutar o professor Clóvis de Barros, e você percebia que as conexões que ali foram geradas, ou seja, tirando os cartões de visita, se o cara é presidente de empresa, se o cara não é presidente de empresa, ninguém sabia, né, a gente se conectou de alma primeiro, porque tava todo mundo num momento de fragilidade literal, e a conexão ali é aquele negócio, tipo, eu não tenho mais o dia de amanhã,
Eu vou me conectar agora de forma verdadeira. Então Sim. aquilo ali gerou uma conexão genuína, que é interessante que ontem, presencialmente, né, falando, participando desse evento, você percebe que criou-se acelerou, né? Sim. Acelerou o vínculo. As né? pessoas vinham se conectado de uma forma que parece que era amigo Parece que é amigo de O infância. tempo né? médio de abraço ali foi o Foi maior muito da alto. história. Foi muito alto. Então você Nova métrica, Nova né? métrica. Então você começa, por exemplo, a desafiar padrões de mercado como o próprio network, a forma como as pessoas se conectam no network. Sim. Networks, às vezes, são. Aqui, não, para você chegar no nível de intimidade através de um network, às vezes é muito. Então você leva uma vida pra isso. Porque o Sim. network é sobre você pegar o cartão de visita do outro, existe um interesse comercial de negócio Uma ali. segunda intenção. Por trás, uma segunda intenção por trás, que você tem que investir. Ou seja, existe um custo econômico, né, no orçamento, que está no budget da empresa. Eu não sei se a empresa hoje é deficitária ou não, né? Porque é uma conta que ela não tá embutida, que a conta é energética de estar investindo numa negociação que ela não precisaria existir se Uhum. você tivesse uma conexão real e íntima com a pessoa. Não, e se você parar pra pensar, a própria palavra relacionamento vem de relacionar, né? Relativo Uhum. ao que eu me conecto ou não com outra pessoa. Mas o networking deveria ser uma busca pelo conhecimento, porque conhecimento traz profundidade, absorção e aprendizado um com o outro. Então eu quero conhecer você, Perfeito. e hoje é mais superficial, né? Ah, eu conheço fulano. Parece que é algo que, na minha opinião, deveria ser o oposto. Eu desenhei um framework que eu uso há ciclos de 4 em 4 anos, né? Os últimos 4 anos da minha vida me ajudaram a elencar um iceberg, que eu chamo de iceberg framework, que basicamente enxerga todas as relações comerciais, né, profissionais que você tem, num primeiro nível que é fora da água, que é o básico ali. Daqui a pouco você tem o WhatsApp da pessoa, o telefone. Você não vai dar o WhatsApp para alguém que você não tá minimamente conectado. Daqui a pouco você vai almoçar, daqui a pouco você tá na janta, daqui a pouco você viaja junto, você tá com a família, lá, daqui a pouco você tá fazendo churrasco junto, fazendo outras coisas, e é aquela pessoa que vai trazer aquelas atribuições dos 3 recursos escassos, né? Temos o tempo na Terra, né, para equacionar a mesma coisa que é distribuída para todo mundo, mas é um recurso escasso, você não consegue ter 32 horas, você não consegue ter 50. Todo mundo, 24 horas, inclusive o Bill Gates. O outro recurso escasso, dinheiro, né? A gente tá na luta, ele já tá bilionário, né? E atenção, que é essa pessoa que é importante para você e que provavelmente, quanto mais profunda é a relação no iceberg, maior vai ser a atenção que ela vai poder te dar. O telefone que ela vai atender quando você ligar, a moral que ela vai te dar ao você pedir ou sugerir algo. Então, acho que essa troca, né, de conceito do networking por interesse e muito instantâneo, ele vai contra o que eu aprendi com a minha mãe, que é o mijar no poste, né? O que o cachorro faz? Ele marca presença. Porque quando vem outro cachorro e vai mijar ali, ele não vai fazer xixi porque já tem alguém ali. Marcar presença, e relacionamento é marcar presença. Como que a gente está, né, marcando presença para que seja lembrado quando precisarem da gente. Mais do que absorver, é sugerir, ajudar, ser muito mais give first to give back, né? Eu acho que é um conceito legal. Só um contexto lindo, cruzando o que foi trazido aqui. Você falou que a maior parte das empresas que estão nascendo hoje, muito pautadas em tecnologia, que são ferramentas, um pouco em pessoas, mas estão muito desorientadas em relação a isso, e muito investimento em marketing. Pega nossas 3 principais empresas, Gravidade Zero, Lume e Acaso. A Lume tem pouco menos de 2 anos e meio, está em 3 continentes, mais de 50 pessoas. A gente não acha que é uma métrica que a gente acompanha a quantidade de pessoas, mas é assustador para a gente essa quantidade. Porque não era a premissa no começo. A gente começo, quer coisas bem pequenas, né? O nosso olhar é bem mais descentralizado e alavancado. A gente atende pelo menos as 60 maiores empresas do país, assim, só as maiores, muita empresa muito grande, e nunca investimos 1 centavo em marketing, 1 centavo em comunicação. Caramba. Não tem um ad, nada. Nunca fizemos marketing de nada. A gente não tem vendedor. Tem que deixar uma placa lá. Estamos há 386 dias sem fazer ads. É isso. Chupa, Google. É isso. A gente não tem CRM, a gente não tem forecast, a gente não tem pipeline, a gente não tem vendedor. A Gravidade Parece Zero... irresponsável. Cara, a Gravidade Zero tem mais de 500 mil alunos e tudo foi sem 1 centavo disso. Porque quando Dante disse, originalmente falando, quando você cria algo que é genuíno, é uma dor de alma, cria-se um campo gravitacional que atrai, velho. A gente nunca convidou ninguém para chegar perto da gente. Simplesmente, eu ia falar, ao ser você mesmo, eu ia falar em inglês. By yourself. Ao ser você mesmo,
Sorry. What's on you, oxente, bichinho, cava da peste. Então, quando isso acontece, velho, genuinamente falando, as pessoas sentem isso, elas percebem Sim. isso. E quando a gente conhece pessoas, elas amplificam Orgânico, esse sinal, né? né? Elas amplificam esse o sinal. sinal. Então você vai vendo que o sinal, ou seja, já existe um marketing natural do processo, né? Não, e o marketing orgânico vem da palavra orgânico. O que é orgânico? É não tóxico. Nossa, perfeito. Naturalmente ele nasceu. Esse é um poeta. Naturalmente Cara, é um poeta. ele cresceu. Ó, a gente tem que ter um blog de poesia juntos. A conclusão é essa. Maravilhoso, maravilhoso. Mas, Vamos ter que fazer sarau mais vezes. Vamos. Daqui a pouco vamos trazer vinho e se deixar a gente Adoro. vai até amanhã. mas é interessante que, assim, do ponto de vista até prático, eu fico dizendo o seguinte, toda essa tese que a gente está conversando aqui, que não é sobre o certo ou errado, não é só apenas um compartilhar, vem muito também pela aquela busca compulsiva por manter as coisas previsíveis, né? Ou seja, eu tenho que ter previsibilidade, Sim. porque quanto mais você torna... Agenda. Né? Eu vou, imagine, tipo, é o tradicional, quero buscar inovação. O cara vai ler um livro de inovação, ou vai para um evento de inovação, e talvez ele aumente o percurso dele para chegar onde ele quer chegar, por ele ter atendido, né, a mente dele de ir para esse caminho. Então, vê só, não é sobre isso. Então ele dá menos chance ao acaso, né? Porque as pessoas que estão, digamos, certas, Ele olha pro passado para tentar criar o futuro. Faz isso, sentido. né? É muito menos sobre inovação, é muito mais sobre a original. Então é muito mais sobre com quem do que se você buscar o tema do negócio ou buscar aquela objetividade toda, né? Então esse caminho de você estar buscando o que alguém já colocou ali de forma objetiva, talvez não faça sentido para sua empresa. Então existe uma corrida muito direcionada para isso, sabe? Então isso que é um outro ponto. Tem uma que frase pra aí que o Murilo fala muito, né? Quem segue tendências está atrasado. Aí ele costuma completar assim: quem antecipa tendências está bem posicionado. Eu diria que esse antecipar que ele está falando é simplesmente seguir o caminho do coração. Antecipar a tendência não olha para o lado, porque a tendência foi criada pelo externo. Qual é a tua tendência interior? O que teu coração está apontando? Imagina que teu coração é como uma bússola. Imagina que nos dias atuais, na velocidade dessa mudança, se você tentar seguir qualquer mapa, qualquer fórmula, qualquer tutorial, qualquer passo a passo, ele vai vencer no momento que ele nasce. Porque o mundo mudou exatamente. Daqui a um segundo mudou de novo e mudou de novo. Então, em vez de você ficar buscando o mapa do outro, a fórmula do outro, o benchmark do outro, a referência do outro, a tendência do outro, a tendência do mundo, qual é a tua própria tendência, cara? Te acolhe, te respeita, te escuta. E o teu coração, essa é a tua bússola. Eu vejo meu coração quase como um termômetro. Tá uma delícia estar aqui com você. Então eu quero continuar a estar aqui com você. Se em algum momento meu coração dizer assim, sai, Renan, tá um saco isso aqui. Vaza desse lugar. E não é sobre um caminho de sucesso, tá? Não é diferente. Porque esse caminho do coração, ele leva você para uma jornada de fracasso, sucesso, de erro, acerto, imprevisível de jeito. Então, assim, você, na verdade, esse é o empreendedor, né, que anda 4x4, sabe? Tá, o cara tá preparado para andar sobre asfalto. Então, é um pouco mais sobre isso. Então, isso também vem um pouco dessa educação, né? De a gente reativar essa capacidade que a gente tem de caminhar sobre o imprevisível, tornar muito daquilo que aquela caminhada, muitas vezes asfaltada, para que outra pessoa possa se vir ao outro, né? Não é para todo mundo necessariamente seguir aquele asfalto, né? Porque é aquele negócio, como é que eu torno aquilo ali visível para que as pessoas tenham a oportunidade de vivenciar aquela experiência e perceber se é ou não para ela. Tá entendendo? Sim. Será que eu vou conseguir fazer um cruzamento aqui de algo que aconteceu ontem com isso? Ontem teve o começo da fala do professor Clóvis, foi muito forte pra mim. Que ele disse assim, cara, eu fui convidado para escrever um livro sobre reinvenção, mas essa palavra, reinvenção. Reinventagem, não foi? Reinventar e tal. Cara, a invenção... Não existe. Não existe. E quando acontece a invenção, ele falou que rompe um ímen, perde-se uma virgindade naquele momento. Esse caminho que o Dante descreveu agora é como se todos os dias você estivesse fazendo algo pela primeira vez. E uma pergunta muito forte para a maior parte dos seres humanos que viraram máquina, eficiência, produtividade, performance, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Cara, quando você está no piloto automático, você não faz coisas novas. Você gasta 99% do tempo fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes que não vão chegar. Esse caminho do Dante, que ele falou aqui, do quarto escuro, de desbravar, não é andar sobre o asfalto, é andar sobre não ter asfalto e conhecer e encontrar novos caminhos, é fantástico. O Antônio Machado, ele diz assim, caminhante, não existe o caminho a gente faz ao caminhar. Não é sobre o destino, é sobre a jornada e com quem tá contigo. Você pode estar no pior lugar do mundo. Com as pessoas certas, o lugar é maravilhoso. Mas você vai pro melhor lugar do mundo com as pessoas erradas, o lugar é insuportável. Por isso, não importa pra onde. O contexto some diante quando a gente tá numa conexão verdadeira, o contexto some. Já era. Né? Já era. É aquele negócio, pô, quem nunca deu aquele beijo no estacionamento do carro, né? Se tava em Fernando Noronha e tava no estacionamento do carro, pouco importava. O momento ele faz um lockdown ali, né, em você, né? Um zoom ali naquele momento. Cancela o mundo
cancela inteiro. o mundo inteiro. A imagem, né? Cancela a realidade que tá em volta, sabe? O já representa o presente, o era é o que foi até agora. A era foi jogada fora. Já era. Nossa senhora, Foi. maravilhoso. Maravilhoso. Senhoras e senhores, se deixarem, a gente vai ficar aqui, ó, muito tempo, mas a pergunta que não quer calar, pra gente encerrar esse episódio maravilhoso, Ah, como vocês querem morrer? Qual vai ser o legado que vocês vão deixar na Terra e quem será a pessoa que iremos, né, as pessoas irão falar sobre nós? Quem foi o Renan? Quem foi o Dante? Cara, eu acho que primeiro, pra mim, eu não tenho. O buscar legado é a mesma coisa do buscar propósito. Eu acho que não é um processo mental, sabe? Eu digo o difícil, seguinte: quanto mais eu vivo uma vida plena comigo, né? O meu transbordo é o que fica pra quem fica, sabe? Uhum. Então, assim, é o meu transbordar, por eu estar vivendo uma vida cada vez mais autêntica e genuína, coerente comigo. Então, acho que é muito mais sobre isso, porque nós, seres humanos, eu acredito muito que a gente emana uma energia, né? Então, existe uma educação do invisível, uma educação do que para ver, né? Então, aquilo que, por exemplo, a minha filha sente ao estar sendo aquilo ali, ela pega no ar. Existe uma reverberação, né, de eu estar sendo aquela minha verdade naquele processo. Então aquilo ali já fica, né, já acopla os outros seres humanos. Então é muito menos sobre eu realmente, de fato, me preocupar ou tentar criar algo do tipo que as pessoas falam, né? O que é que eu vou cunhar no meu lápide, na minha lápide, né? Não, simplesmente nada. Eu acho que é o que é. E é tão irônico que o currículo também todo mundo fala o que quer, né? No LinkedIn você diz, né, o que quer ser, mas na lápide nunca você vai ver uma lápide no cemitério, aqui jaz um filho da puta, né? Não vai. Não vai. Porque não tem essa Não é sobre autodeclaração, isso, né? Então, acho que é muito mais sobre isso, sabe? Eu acho também a outra desmistificação, né? Por isso que eu sempre falo que mais vale um ano de terapia do que um ano de MBA pra entender tudo isso, né? Entendeu? Então, pra gente poder sentir, viver a vida, a jornada, sentir que a gente tá valendo a pena viver. E não se obrigar, né? É isso, porque vira uma outra busca e isso impacta no índice de saúde mental também, porque você agora tá querendo deixar legado, tá querendo viver uma vida de propósito, né? Tá querendo construir e atingir 1 bilhão de pessoas, tá querendo ser um unicórnio, então isso não dá conta, por isso que você contribui fortemente com a questão da saúde mental. Então, essa conversa que a gente tá falando de esvaziar a mochila aqui, aquele óculosinho agora ferrou, né? você contribui, né? Você contribui com baixar o índice de ansiedade, baixar o índice dessa FOMO, né? Dessa sensação de você estar sempre perdendo, tá atrás de alguém, sabe? Tá. Então é muito mais sobre Animal. isso. Né? Detalhe, ele inviabilizou qualquer resposta que eu poderia ter, né? Mas eu vou tentar arriscar algum Você vai ter que caminho fazer aqui, tá? outro E vou caminho. tentar ir bonito nessa minha também, tá? Palavras finais aqui. Cara, a pandemia, nós ficamos todos nós, muito próximos da morte. E quando a gente ficou muito perto da morte, altas novas reflexões nasceram, novas perguntas, novas indagações, novos questionamentos. E quando a gente viveu ali um tempo na Singularity, a gente viu vários professores, várias teses lá na Califórnia sobre anti-morte, startups, empresas para radicalmente... Não é nem longevidade, é anti-morte. Anti-morte. Radicalmente hackear a morte, hackear as doenças e fazer a gente se perpetuar e eternizar. Mesmo sendo nerd, formado nessa área, eu não ressoa para mim esses caminhos. Eu acho que na pandemia eu descobri uma fórmula para vida eterna. Drácula. A fórmula bem vamp assim, né? Maravilhoso. Tá vendo aqui, ó? E presta teu pescocinho aqui, mostra né? um pouquinho aí. Tipo assim. Por que você acha que eu ando com ele? É, Um entendi. sangue bom, Muito sangue bom. Drácula inventou. Garoto sangue bom, né? Garoto sangue bom. MC Drácula inventou o sangue bom. Sangue bom. A fórmula é: a eternidade mora na unidade. O que significa isso? Na cultura mexicana, se você já viu, tem um filme na Disney bem legal, Viva, que ele fala assim. O mexicano? O mexicano, a cultura mexicana, que Massa. tem um mundo dos mortos. Então, tô quando ligado. você morre, isso mesmo. você vai para um outro mundo. Porque lá tem o Dia de los Mortos. Né? Dia dos Mortos. isso. Você tem um metaverso lá, que é o metaverso dos mortos, um universo paralelo. E você pode morrer no mundo dos mortos. Como é que você morre no mundo dos mortos? É quando as pessoas que estão no mundo dos vivos deixam de lembrar de você, deixam de falar de você, deixam de acender uma vela em sua homenagem nesse dia. E isso, pra mim, é a eternidade. Eu me eternizo através de você. Você se eterniza através de mim. A eternidade é entender que somos todos uma coxa de retalhos que eu me costuro em você. Eu deixei aqui um retalho em você, você deixou em mim, Dante deixou em mim, você deixou... A gente se auto-eternizou. Aí a pergunta é, o que você está eternizando no outro? Então, imagina assim, tem seres humanos que... Quais são as marcas que vocês estão E isso deixando? Né? assim, pensa assim, tem gente que já morreu há muito tempo, mas tem gente que eternizou. Hitler eternizou o mal,
a gente lembra dele dessa forma. Uhum. Você lembra de Shakespeare, ele eternizou o amor. Sim, Então, Jobs tá do nosso A lado todo tecnologia, dia, a inovação, toda hora questionar o status quo. Então, para mim, esse caminho da minha vida é sobre esse lugar. E cruzando essa reflexão com um livro de uma mulher chamada Bronnie Ware, ela listou os 5 maiores arrependimentos que o ser humano tem no leito de morte. E o principal e primeiro arrependimento é: eu desejaria ter tido a coragem é a ação do coração, Uhum. de viver uma vida verdadeira para mim mesmo, ao invés de viver uma vida pautada nas expectativas externas da sociedade. Então, o que eu quero deixar ou viver é só viver uma vida verdadeira para mim mesmo. E essa vida verdadeira para mim mesmo, se eu estiver sendo coerente comigo mesmo, coerente dentro, e às vezes incoerente fora, porque eu sou diferente dos outros, e você também. Você provavelmente não vai ter aqueles 5 arrependimentos. Perfeitamente. E esse lugar, para mim, eu acho que quem que eu estou eternizando? Uma pessoa que ama muito, genuinamente, ama um amor frouxo. Eu sou um cara que amo muito fácil. Uma pessoa que ama abraçar. E que se eu fosse ver como qualquer tipo de imagem, eu queria ser visto talvez como um ursinho carinhoso. uma pessoa que... Muito bom isso com a barriguinha assim, ó. assim, Maravilhoso. sabe? Acho que desse lugar. Eu acho que é isso que eu queria E eternizar. vender poções Gummy, né? E tem uma reflexão que eu Sensacional. queria te dar, que foi um presente que o Dante me deu. Ele fez um dia uma pergunta parecida com a tua, que ele perguntou assim, ó: Renan, o que há entre a vida e a morte? Aí eu falei, poxa, a experiência, a existência, um monte de coisa. Não. Ele escreve a palavra vida, V-I-D-A, escreve a palavra morte, M-O-R-T-E. Qual é a última letra da palavra vida? Letra A. Quais são as 3 primeiras letras da palavra morte? M-O-R. O que há entre a vida e a morte? Amor. A gente veio pra cá pra ser amor. Uau. Uau, velho. Qual é teu blog mesmo de poesias? Arrasta pra cima. Nosso ursinho Desenrola. carinhoso, bem vestido. Bem vestido, nossa. Solta o São Senhora. João aí, que agora ele Nossa vai Senhora. dançar. Gratidão Valeu. eterna por vocês Nossa toparem Senhora. esse papo muito, muito do bem. E obrigado aí pelo presente. Nossa, né? obrigado Foi a você, delicioso. Ainda bem que isso tá gravado. Tá Deixa as mesmo ou redes- não? Tá, deixa as redes sociais. Assim, putz, cara, não ligou a Não câmera. ligou. Onde que a galera acha vocês, sites, informações e tudo mais? Eu acho que primeiro nosso Instagram, né? O @FreitasDante e o @Renan Ranucci, né? Isso. Renan Ranucci com 2 N's, né? Isso não. Uhum. Vai fazer agora os 2 Nzinhos, né? Baba Ganoush. Baba. Né? E o LinkedIn. Então a gente é muito também livre, desapegado um pouco disso, mas a gente publica e escreve por lá mesmo. Legal. E mandando uma A direct. plataforma gravidade0.com.br. Ou É. @G0 oficial também G0 no Instagram. oficial. Uhum. Fechou. Ou gravidade0.space. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio. E que episódio, hein, do GamaCast e aquele velho pedido, né? Coloca o seu like, o seu comentário aqui junto pra gente, compartilha nos seus grupos, amigos e amigas. Estamos em todas as plataformas e queremos sempre levar melhor conteúdo, melhor experiência, mas contada sempre por pessoas tão incríveis quanto esses dois aqui hoje. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!